Queria até pegar, você fala aí sobre esse longo percurso, teve também um trecho, né, da conversa, que foi justamente sobre as sanções das autoridades brasileiras. Lula citou isso na conversa, até ficou no impasse se isso colocaria ou não na conversa, foi colocado. A nossa rainha Mônica Bergamo colocou uma coluna ontem mesmo no jornal Folha de São Paulo, falando que os ministros do Supremo Tribunal Federal comemoraram, né? Segundo a apuração aqui da Mônica Bergamo, justamente eles terem colocado esse ponto aí das sanções. Será que existe alguma possibilidade de Trump reverter isso, Mari? Pois é, Fabiola, isso é uma decisão que depende apenas do executivo, né? Tanto a Lei Magnitsky, a sua aplicação, quanto a questão das restrições dos vistos, que nesse caso, enfim, atingiram vários ministros do Supremo e também ministros do governo Lula, todas elas dependem apenas do presidente da República e de seu secretariado, né? O próprio Rubio também pode tomar essa decisão. Portanto, revertê-las também dependeria apenas da assinatura do Trump. Agora, é do interesse de usar isso? Quer dizer, a Magnitsky é uma das ferramentas mais potentes não bélicas do arsenal americano na política externa, né? O tipo de coisa que eles usam, por exemplo, nas negociações com os russos, com os iranianos. Já, de alguma maneira, há quem advoga aqui em Washington que o uso dessa Magnitsky contra o Alexandre de Moraes desmoralizou essa ferramenta. Primeiro, porque o alcance dela está sendo bastante limitado. Segundo, porque o uso teria sido incorreto contra um juiz de uma democracia e não contra um violador grave de direitos humanos, numa ditadura, enfim. São questões muito diferentes. Aí os alvos anteriores da Magnitsky eram de outro tipo, né? Portanto, há quem diga que, olha, o melhor seria reverter de uma vez. Então, já que aparentemente o Trump agora está revendo o seu caminho, poderia sim reverter e bastaria um ato dele próprio, da sua própria caneta para reverter. Agora, não me parece que a diplomacia brasileira vai em nenhum momento condicionar qualquer negociação à reversão dessas punições individuais. O que interessa ao país coletivamente é a derrubada das tarifas, né? E aí essa questão de como resolver o assunto dos ministros vai ficando para depois e talvez, enfim, a depender do quanto o Trump vai poder refazer a sua própria narrativa doméstica para eventualmente retirar essas sanções, Fabiola. Isso ainda vai ser um capítulo a ser acompanhado. Eu até falei dos ministros, mas são os ministros do governo que comemoraram, né? Não foram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta aqui e a gente ainda falando com a Mari a respeito dessas sanções, né, aplicadas contra o Brasil, inclusive contra os ministros. Esse é um ponto delicado, né, Sakamoto, de tirar essas sanções das autoridades americanas. Só que o fato de Trump não ter tocado no nome de Bolsonaro na conversa é também um ponto importante a ser observado. Bem, antes de mais nada, bom dia para Mari, né? Bom dia. A gente tem comentado aqui no All News, né, que é claro, o Bolsonaro é aquilo que abre, inclusive, a carta, o ofício do Trump em que ele anuncia as tarifas, mas a carta não trata só disso. E a gente também tem falado que é claro que o Bolsonaro, ele ia usar o Bolsonaro como ariete, ele ia usar o Bolsonaro como uma grande justificativa, ele se vê no Bolsonaro, ele se vê refletido no Bolsonaro, mas na própria carta tinha outras razões lá no meio, né, razões econômicas, as empresas de tecnologia, o comércio, tem outras coisas. Então, o que acontece, Fabiola, é que o Trump, e ao mesmo tempo o Trump é uma pessoa volátil. A Mari cobre lá, ele sabe que o quanto o Trump é uma pessoa volátil. Não é que o Trump simplesmente ele está o tempo inteiro chickens out, né? Aquele acrônimo que foi criado, Trump always chickens out, ou seja, o Trump sempre dá para trás, né? Cisca para trás, tackle, né? Não é só por causa disso, mas ele é volátil, ele muda de opiniões, né? Ele muda e quando ele tem uma mudança pessoal de opinião sobre alguma coisa, ele vai agir. É claro que essa mudança pessoal, ela não se dá porque simplesmente ele olhou os olhos do Lula e falou, nossa, os olhos dele são muito mais bonitos que os olhos de Bolsonaro.
né? E por outra, o Bolsonaro é fácil. Disse para mim I love you uma vez, depois disse que era apaixonado por mim outra vez. Eu sei, gente, é humilhante isso, um político falar isso, mas é o que a gente tem. Enquanto isso, o Lula não, assim como outros chefes de Estado não foram para, sabe, não se jogaram assim. Não é só isso, é claro que a gente sabe, né? A Mari falou, teve encontros de empresários de um lado, empresários do outro, mostrando como é que os países iam perder, políticos, uma construção aqui e ali. Agora, a gente não sabe exatamente aquilo que levou à mudança de perspectiva de Trump a respeito da possibilidade dele sair bem. O principal para o Trump é, no final de tudo isso, ele anunciar: venci o Brasil. Mesmo que seja um jogo de ganha-ganha, um jogo que eles ganham e a gente ganha, ele quer sair de tudo isso e dizer: venci o Brasil. O Brasil, olha, vai resolver isso, vai resolver aquilo outro, vai ser bom para a gente, vamos fazer bons negócios. A maior parte do eleitorado do Trump vai falar: poxa, tá, voltou carne, voltou café, beleza, vai ter investimento, eu vou exportar mais etanol de milho, etc. E isso pode gerar para ele um ganho político, não tenha dúvida nenhuma. Ah, mas e a reclamação da extrema-direita norte-americana? Aí tem um ponto. Eu acho até que é possível haver uma reversão de tarifas, mas não uma reversão da Magnitsky no curto prazo. De você ter uma coisa de dois lados. Você tem uma reversão de tarifas, que é interessante, inflação norte-americana, como a Mari falou, entre outros tantos pontos, negócios, ganhos, terras raras, um aumento de cota de exportação de etanol, todas essas coisas, aço. Por outro lado, né, pode-se manter a Magnitsky sob Alexandre de Moraes, a esposa dele, ou alguma restrição de visto por mais tempo, como uma forma de tentar alegrar a extrema-direita norte-americana, que também acaba querendo também ter o seu naco. Ou seja, o Trump, ele atacou de duas frentes diferentes. Ele soltou uma bomba atômica na economia brasileira e ele deu tiros de sniper em cima de membros da justiça e de políticos brasileiros. A primeira parte da economia, acho que reverte antes do que a segunda parte. O fato de ele não tocar, né, no Bolsonaro, o Josias, é algo importante. E o Lula, será que vale a pena ele insistir nessa história em relação às sanções contra as autoridades e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal? Esse tipo de negociação tem que ser um dos focos, Josias? A negociação é muito delicada, não é, Fabiola? E em primeiro lugar, para o governo brasileiro, vem o interesse econômico. Evidentemente, à medida que a negociação evolui, você vai levar sobre a mesa, e ontem o próprio Lula mencionou de forma muito superficial as sanções impostas pelo governo americano contra autoridades brasileiras, não falou no nome do Alexandre de Moraes, não especificou a lei Magnitsky, simplesmente falou das sanções, foi como se estivesse se referindo àquela cassação em série de vistos de entrada de autoridades nos Estados Unidos, né? É preciso tratar o personagem, o Trump, com a delicadeza que ele requer. Desde que virou a sua implicância na direção dessa terra de palmeiras e sabiás, o Trump vem impondo ao Brasil punições que se revelam pontos fora da curva. Super tarifou um país com o qual os Estados Unidos colecionam superávites comerciais, cassou vistos de autoridades, tratou Alexandre de Moraes como um criminoso internacional, estendeu a lei Magnitsky à mulher do Alexandre de Moraes. Agora vai ser necessário verificar quantos desses pontos o Trump se dispõe a devolver para a curva. Então é uma negociação delicada, longa, vai ser uma negociação intrincada, né? Agora, claramente, houve um recuo do Trump. Houve um recuo. O governo brasileiro não abriu mão da soberania, não abriu mão da defesa da integridade do regime democrático do país. O Planalto ficou onde estava. Quem se moveu foi o Trump. Ao acenar para o Lula na reunião da ONU, ao concretizar esse aceno, transformando a disposição de conversar, a química excelente, num telefonema. Então, está evoluindo o contato. E coube ao Trump iniciar o movimento. Então, claramente, houve um recuo do Trump.
Agora, como disse, Fabíola, é preciso saber quantos daqueles pontos fora da curva que foram colecionados nesse relacionamento turbulento do Trump com o Brasil, quantos desses pontos o Trump desejará devolver à curva. Vai anular a lei Magnitsky, o enquadramento do Alexandre Moraes, da mulher dele, na Magnitsky, vai devolver o visto de entrada nos Estados Unidos para o advogado-geral da União, o Jorge Messias, vai devolver o visto para o ministro Alexandre Padilha, que levou uma bala perdida nessa guerra inaugurada pela Casa Branca contra o Brasil. Então, há uma série de dúvidas no ar. Houve um recuo, claramente, do Trump, mas não está claro até aqui, Fabíola, até onde vai esse recuo. E o Trump é um personagem, como dissemos mais cedo, imprevisível, portanto, muito fácil de prever. Daqui a pouco ele pode mudar de ideia, então é preciso ver como vai evoluir a negociação. Agora, que é uma negociação benfazeja para o Brasil, que o Trump recuou, que o Lula está a cavalheiro para conduzir a negociação, isso não tem nenhuma dúvida. Agora é preciso ver até onde vai.